quarta-feira passada, nós começamos a falar sobre operações com subespaços. E aí nós vimos que, se dentro de um espaço vetorial eu considerar dois subespaços, a intersecção entre eles, com certeza, será um subespaço. Nós comprovamos, inclusive, que essa afirmação é verdadeira. E aproveitamos, fizemos a observação de que o mesmo a gente não poderia garantir a respeito da união. Se eu estou num espaço vetorial, nem sempre a união de dois subespaços desse espaço vai me levar a um novo subespaço. Então, o resultado vale para a interseção, mas não é considerado verdadeiro para a união, porque há situações em que a união de dois subespaços não resulta em um subespaço. Ok? Vamos então concluir esse estudo das operações com subespaços, falando agora da operação de soma. Estamos ou permanecemos em um espaço vetorial e nesse espaço nós vamos considerar dois subespaços. Continuamos a considerar dois subespaços. E vamos criar um conjunto chamado soma desses dois subespaços. Esse conjunto é definido da maneira como está colocada aqui. A soma de dois subespaços seria o conjunto de todos os vetores do espaço que são obtidos pela soma de dois elementos, pela soma de dois vetores, onde o primeiro é do primeiro subespaço e o segundo é do segundo subespaço. Em outras palavras, será o conjunto que eu vou formando a partir do momento em que eu realizar todas as somas possíveis entre os elementos de um subespaço e os elementos do outro subespaço. Portanto, a afirmação que nós fazemos é a de que este conjunto, para este conjunto, será verdade afirmar mais uma vez da mesma forma que para a interseção, que para ele também vale garantir que é um subespaço. A soma de dois subespaços é ainda um subespaço de V. Por exemplo, se nós partirmos para tentar comprovar que essa afirmação é verdadeira, a primeira coisa que nós teríamos que fazer era conseguir uma justificativa para garantir que o vetor nulo está no conjunto soma. Porque a gente sabe que para garantir que um determinado conjunto seja um subespaço de um espaço vetorial, é preciso que, primeiro de tudo, a gente comprove que o vetor nulo daquele espaço está naquele conjunto. Então a gente deveria comprovar primeiro que o vetor nulo é um elemento do conjunto soma. Eu sei que o vetor nulo é um elemento do primeiro subespaço. Também sei que o vetor nulo é elemento do segundo, porque são ambos subespaços. Então, ambos obrigatoriamente contêm o vetor nulo.
Agora, por que o vetor nulo está no conjunto soma? Exatamente por essa razão. Porque o vetor nulo pode realmente ser escrito como a soma de dois elementos, onde o primeiro elemento está em W1 e o segundo elemento está em W2. Claro que pode, né? O vetor nulo, evidentemente, ele pode ser escrito como nulo mais nulo. Óbvio que sim. Estamos dentro de um mesmo espaço vetorial, então ali só existe um vetor nulo. Esse vetor nulo tanto está em W1 como está em W2. Portanto, eu posso formar a soma vetor nulo que está em W1 com vetor nulo que está em W2, resultado da soma, vetor nulo. Então, o vetor nulo é um elemento V que pode ser escrito como um V1 mais um V2, onde V1 está em W1 e V2 está em W2. Eu tenho, de fato, assim, a comprovação de que o vetor nulo é a soma de dois elementos, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Né? Então, aqui, o nulo é a soma do nulo com o nulo, onde o nulo está em W1 e também em W2. Então, se o vetor nulo pode ser escrito como a soma de dois vetores, onde o primeiro vetor da soma é um elemento de W1 e o segundo vetor é um elemento de W2, claro que o vetor nulo, então, é um elemento da soma. Porque o que caracteriza a soma é exatamente isso. A soma é formada, como está dito aqui, a soma é formada por todos os vetores que são escritos como a soma de dois, onde o primeiro elemento dessa soma é do primeiro subespaço e o segundo elemento é do segundo subespaço. Justificado o fato de que o vetor nulo está no conjunto soma, a gente também consegue verificar a segunda condição. A segunda exigência para que um conjunto seja um subespaço, como a gente sabe, é que esse conjunto se mantenha fechado em relação à operação de soma. Isso significa que, se eu considerar dois elementos quaisquer no conjunto, o conjunto aqui é o conjunto soma. Se eu considerar dois elementos quaisquer no conjunto soma, a soma dos dois permanecerá no conjunto soma. Isso para quaisquer elementos U e V que eu tomar no conjunto soma. Para quaisquer dois elementos que eu tomar no conjunto soma. Muito bem. Então, a gente também pode verificar que, de fato, essa implicação é verdadeira. Se eu tomar dois elementos no conjunto soma, a soma deles dois permanecerá no conjunto soma.
E aí é interessante que a gente observe que, ao tentar verificar a veracidade dessa implicação, ou seja, ao tentar verificar que é verdade que eu daqui consigo concluir esse resultado, ou seja, tomo dois elementos no conjunto soma e consigo concluir que a soma deles dois permanece no conjunto soma. Ao tentar verificar isso, a gente deve sempre ter em mente, nesse caso, como em qualquer outro em que a gente esteja trabalhando, que fazer uma demonstração de um resultado, matematicamente falando, significa trabalhar com a hipótese, não é? A hipótese é que os dois elementos, U e V, estão no conjunto soma, para obter uma tese. Qual é a tese? A soma desses dois elementos permanece no conjunto soma. E aí, sempre que você vai trabalhar com uma hipótese para chegar até uma tese, é importante que você trabalhe com essa hipótese, mas sempre de olho na tese. Sempre com foco na tese, percebendo bem o que é preciso obter para concluir que aquela tese é verdadeira. Então, primeiro, antes de começar a trabalhar, é interessante que eu saiba precisamente o que é que eu preciso obter para poder concluir que U mais V está em W1 mais W2. Né? Eu quero concluir isso. Essa é a minha tese. U mais V pertence a W1 mais W2. O que é que eu preciso obter para concluir isso? Que queria aproveitar esse exemplo exatamente para isso. Para dizer a vocês que uma boa orientação para você desenvolver seu raciocínio, no sentido de trabalhar com conceitos e demonstrações que mantenham relações com resultados de álgebra linear e de álgebra de um modo geral, que é uma situação para a gente razoavelmente diferente do cálculo, é você manter-se dentro de um raciocínio que, ao tempo em que você trabalha com a hipótese, fica de olho na tese, para que saiba exatamente o caminho que deve seguir para chegar naquele resultado desejado. E aí eu estava falando, o resultado desejado aqui é U mais V pertence a W1 mais W2. E aí eu perguntei, o que será que eu tenho que fazer para concluir que U mais V pertence a W1 mais W2? Porque se eu não souber o que eu tenho que fazer para chegar a essa conclusão, não adianta eu ficar trabalhando com a minha hipótese. A minha hipótese é U e V estão em W1 mais W2. Eu posso trabalhar à vontade com isso, mas acabo não chegando a lugar algum, porque, de fato, estou desconhecendo o meu objetivo. O meu objetivo é concluir que U mais V está em W1 mais W2. E como é que eu posso concluir isso? Como é que eu concluo que algum vetor, né? Como é que eu concluo que algum vetor, vamos chamar de W, como é que eu concluo que algum vetor W é um elemento de W1 mais W2? Como é que eu concluo
isso. No meu caso, o W é U mais V. Né? Mas vamos chamar de W de um modo geral. Como é que eu poderia concluir que W é W1 mais W2, ou pertence a W1 mais W2? Quem é que pertence a W1 mais W2? Pertence a W1 mais W2 qualquer vetor que seja escrito como uma soma de 2. Né? Como uma soma de 2, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Né? Está aqui a definição, do conjunto W1 mais W2. E essa definição diz: estará neste conjunto qualquer vetor do espaço que seja a soma de 2. Então, para que eu conclua que um certo vetor W está nesse conjunto, eu vou precisar comprovar que esse vetor W é a soma de um W1 com um W2, onde esse vetor W1 é elemento do subespaço W1 e esse vetor W2 é um elemento do subespaço W2. Não sei se foi isso que o Rodrigo quis dizer. Uma combinação, mas não é bem uma combinação, porque a gente sabe que em álgebra linear essa palavra combinação nos remete a uma interpretação de combinação linear. Né? Aqui no caso é meramente uma soma de 2 elementos. Né? Estará no conjunto soma todo vetor que eu puder escrever como uma soma de 2 elementos, onde o primeiro elemento é do primeiro subespaço e o segundo elemento é do segundo subespaço. Então nós temos aqui o ponto onde deveremos chegar para concluir que U mais V está em W1 mais W2. Eu só vou poder concluir que U mais V está em W1 mais W2 se eu conseguir escrever U mais V como uma soma de 2 vetores, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Então vamos tentar escrever U mais V como a soma de 2 vetores, onde o primeiro a gente possa garantir que está em W1 e o segundo a gente possa garantir que está em W2. Vamos procurar fazer isso. Muito bem, então a gente retorna aqui para a nossa hipótese e vai trabalhar com ela para tentar chegar aqui. U mais V será um W1 mais um W2. Se eu chegar aqui, concluir que U mais V está na soma dos 2 subespaços. Muito bem. Então, se me foi dito, né, que U e V estão no conjunto soma, né, é porque o primeiro está, o vetor U está no conjunto soma, e também o vetor V está no conjunto soma.
Lógico, se os dois estão, cada um deles está. Agora, antes da gente calcular a soma de U mais V, porque a gente, mantendo o foco no ponto onde a gente quer chegar, o ponto onde a gente quer chegar é a soma de U mais V está em W1 mais W2. Então, eu vou somar U com V para tentar verificar se isso é verdade. Só que antes de somar, quando a gente diz que U está em W1 mais W2, significa dizer que U se escreve de que maneira? Se escreve como uma soma do tipo U1 mais o 2. Se U está em W1 mais W2, se U é um vetor do conjunto soma, é porque U se escreve como a soma de 2, onde o primeiro, vamos diminuir aqui essa observação que nós fizemos para conseguir um espaço e escrever que se U está em W1 mais W2 é porque U se escreve como a soma de dois vetores, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. A mesma coisa eu posso dizer de V. Se V é um elemento do conjunto soma, é porque V se escreve como uma soma do tipo V1 mais V2, onde V1 está em W1 e V2 está em W2. Então, isoladamente, U é a soma de dois elementos, onde o primeiro é de W1 e o segundo é de W2. Isoladamente, V também é a soma de dois elementos, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. E U mais V vai satisfazer a mesma condição? Vai. Tem que satisfazer para poder a gente concluir que a segunda exigência da definição de subespaço é satisfeita. Não é? E como é que eu comprovo que U mais V vai satisfazer a mesma condição? Ou seja, U mais V é a soma de dois elementos, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Somando. Agora sim, somando U com V. Né? Então, quando eu calculo U mais V, aqui está U, aqui está V. U é U1 mais U2, V é V1 mais V2. Quando eu somo U mais V, a soma de U com V é U1 mais V1 mais U2 mais V2. Somando aqui, termo a termo, U mais V é U1 mais V1 mais U2 mais V2. Muito bem. U1 mais V1. Onde está U1 mais V1? U1 é um vetor de W1. V1 é um vetor de W1.
W1 é um subespaço. Então, se você tomar dois vetores em W1, o 1 e V1, e somá-los, o resultado tem que permanecer em W1, porque supostamente W1 é um subespaço. Então, ele satisfaz a segunda exigência da definição. Ele é fechado em relação à soma de vetores. Logo, esse elemento aqui é como se fosse um vetor W1 que está garantidamente no subespaço W1. Garantidamente. E pela mesma razão, esse elemento aqui está em W2, porque o 2 está em W2. V2 está em W2. Como W2 é um subespaço, o 2 mais V2 obrigatoriamente é um vetor, digamos, W2, que está no subespaço W2. Logo, nós escrevemos U mais V, exatamente como uma soma de dois elementos, onde o primeiro está no primeiro subespaço e o segundo está no segundo. Se nós acabamos de escrever U mais V como a soma de dois vetores, onde o primeiro está no primeiro subespaço, W1, e o segundo está no segundo, só podemos concluir que U mais V está no conjunto soma W1 mais W2, porque U mais V foi escrito como a soma de dois elementos, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Então, o conjunto soma satisfaz a segunda exigência, o fechamento com relação à soma de dois vetores. De modo bem semelhante, não vou fazer, deixo para quem quiser treinar um pouquinho o raciocínio, que é praticamente uma cópia desse que a gente acabou de utilizar, deixo a comprovação da terceira exigência, que o conjunto soma também irá satisfazer. Ou seja, também será verdade que se eu tomar um vetor U qualquer no conjunto soma, quer dizer, U pode ser escrito como a soma de dois vetores, blá, 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 blá. Do mesmo jeito que a gente falou. Se eu considerar U um elemento no conjunto soma e tomar lambda como sendo um escalar real, com toda certeza, quase que copiando o trabalho que a gente acabou de fazer, lambda U permanecerá no conjunto soma. Ou seja, o conjunto soma
também tem o fechamento em relação ao produto por escalar. Satisfaz também a terceira condição. Logo, concluímos assim que a afirmação que foi colocada aqui em cima é verdadeira. Se W1 e W2 são subespaços de um espaço V, se W1 e W2 são subespaços de um espaço V, e se nós dissermos que W1 mais W2 é o conjunto de todos os vetores que se expressam como a soma de 2, onde o primeiro é de W1 e o segundo é de W2, com toda certeza, esse conjunto W1 mais W2 será um subespaço de V. É importante que você perceba agora, né, que das operações que nós analisamos, as que garantidamente nos fornecem como resultado um subespaço são a interseção e a soma. Vimos que a união tem que ser descartada, é uma operação que não nos interessa, porque para ela não é garantido que o resultado será um subespaço, então ela é descartada. Das operações entre dois subespaços que interessam, são essas duas, a interseção e a soma. E aí, é importante que a gente tenha a ideia de tamanho, de dimensão do resultado de cada uma delas. O que é que eu estou querendo dizer? É evidente que quando a gente faz a interseção de dois subespaços, o que a gente vai obter, como a gente comprovou, né, é um novo subespaço. Só que, em que situação? Veja bem. Suponhamos, eu tenho aqui um espaço vetorial. Aqui está meu espaço vetorial. Aí aqui nesse espaço eu considerei dois subespaços. Considerei dois subespaços. Digamos, um W1 e outro W2. Como eu falei, é importante a gente ter uma ideia, né, do tamanho do resultado que a gente vai obter quando a gente fizer a interseção dos dois e a soma dos dois. Porque, como eu falei, a gente vai descartar a operação união. A gente não vai trabalhar com ela. A união nem sempre dá como resultado um subespaço, como nós vimos. E nós vamos ficar concentrados em duas operações, a interseção e a soma. Vamos ficar concentrados nessas duas, porque temos certeza que para ambas o resultado é um subespaço. Agora, note que em termos de tamanho de resultado, a interseção é como se fosse um extremo e a soma
é como se fosse o outro. A interseção é um extremo, a soma é outro. O que é que eu estou querendo dizer? É evidente que a interseção entre dois subespaços é um conjunto de vetores que vai conter somente aqueles que são comuns aos dois subespaços, como nós sabemos. Não é? Se eu estou fazendo a interseção, é porque eu vou pegar para a interseção somente os vetores que são comuns. Então, é de se esperar que, apesar de todos os conjuntos poderem ser infinitos, mas é de se esperar, por uma ideia meramente intuitiva, de que a interseção é um subespaço menor. Menor do que W1, menor do que W2. É meio uma aberração falar isso, porque talvez todos eles sejam infinitos. Mas, como eu disse, intuitivamente, a interseção, a ideia que a gente tem, é de que ela é um conjunto menor. Porque para ela foram apenas aqueles vetores que são comuns a W1 e a W2. Não é isso? E a soma? Será que a gente pode avaliar o que vai acontecer com a soma? Se será um subespaço muito grande dentro do próprio V? Né? Porque aqui, né, aqui eu teria o conjunto W1 interseção com W2, que eu tenho certeza que vai ser um subespaço. Mas, como ele só vai conter os vetores comuns aos dois subespaços, a ideia intuitiva que eu faço é que ele é um subespaço razoavelmente pequeno quando comparado com W1 e W2. E a ideia intuitiva da soma, qual seria? Não é? Um subespaço bem grande ou não? Só para a gente ter uma ideia, veja bem o que acontece aqui com relação à soma. Vamos ver se a gente consegue estabelecer uma ideia intuitiva do que acontece em relação à soma. Aqui em cima foi dito que o conjunto soma é formado por todas as somas, né? São todos os vetores que são escritos como a soma de 2, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Então veja bem, vamos supor que a gente diga, para montar o conjunto soma, eu vou listar aqui os elementos de W1, por exemplo, vetor nulo, que eu sei que tem que estar aqui, porque W1 é um subespaço, e aí saio listando todos os elementos de W1. O1 linha, O1 duas linhas, e assim por diante. Pronto. Vou listando todos os elementos de W1. A mesma coisa faço com W2. W2, eu listaria todos os elementos. Vetor nulo, evidente que também estará aqui. Aí depois,
o 2. Estou colocando o índice para corresponder ao subespaço, só para a gente identificar melhor, né? O 2, linha, o 2, 2 linhas, e assim por diante. Muito bem. Listados os elementos de W1 e listados os elementos de W2, perceba que quando você vai formar o conjunto soma, o que você vai fazer, se você fosse construir o conjunto soma, o que você iria fazer era o seguinte: o que é o conjunto soma? Conjunto de todos os vetores que resultam da soma de 2, onde o primeiro está em W1 e o segundo está em W2. Então você vai formar, na verdade, todas as somas possíveis de duas parcelas, onde a primeira parcela é um vetor de W1 e a segunda parcela é um vetor de W2. Então você faria: quando a primeira parcela for o vetor nulo, aí você teria nulo mais nulo, que é por isso que a gente disse que o vetor nulo entrava no conjunto soma, né? Satisfazendo, portanto, a primeira condição. Nulo mais o 2, evidentemente, daria o 2. Nulo mais o 2 linha, evidentemente, daria o 2 linha. Nulo mais o 2, 2 linha, evidentemente, daria o 2, 2 linhas, etc. Ou seja, logo quando você pegou a primeira parcela como sendo o vetor nulo de W1 e somou com todos de W2, o que é que aconteceu? Você conseguiu enxergar que aqui estará todo o subespaço W2. O W2 inteiro está dentro do conjunto soma, porque ele resulta da soma de vetor nulo de W1 com todo mundo dele mesmo, com todo mundo de W2. E é só isso? É muito mais. Porque ainda faltaria, né? Você somar. Agora, fixa o 1. Aí vamos somar o 1 com todo mundo. Então você teria o 1 mais o vetor nulo, o 1. O 1 somado com o 2, não sei quanto é, só se eu conhecer os vetores, mas sei que o resultado será o 1 mais o 2. O 1 somado com o 2 linha, aparecerá aqui o 1 mais o 2 linha. E assim por diante. Aí depois você faria o 1 linha somado com o nulo, o 1 linha. O 1 linha somado com o 2, apareceria aqui o 1 linha somado com o 2. E assim por diante. Faria o mesmo com o 1, 2 linhas. Já deu para perceber, acredito eu, que enquanto a interseção só pegou os vetores comuns, enquanto ela nos passa a ideia de ser um subespaço pequeno, a soma que nós acabamos de comprovar que era um subespaço é um baita subespaço. Tem vetor na soma que não acaba mais. A soma vai conter W2, vai conter
W1, claro que W1 vai também estar todo aqui, né? Por quê? Porque em algum momento eu vou fazer, como fiz, o 1 somado com 0, dá o 1. Faço todas as somas de U1, logo depois aparece o 1', somado com 0, o 1'. Então, acaba também aparecendo aqui todos os vetores de W1. Vetor nulo, U1, U1'. Lá para frente vai aparecer o 1 duas linhas somado com o vetor nulo, que é o 1 duas linhas, e assim por diante. Então, nessa turma aqui, além dos vetores que estão somados e que eu não sei o resultado, também estarão todos os vetores de W1. Então, o conjunto soma, só de largada, só de entrada, eu já vejo que ele contém W1 completamente e contém W2 completamente. Ou seja, ele é algo do seguinte tipo. Vamos voltar aqui para o nosso diagramazinho. O conjunto soma, como a gente acabou de ver, ele contém W1 e contém W2. Então, na verdade, o conjunto soma, ele é algo assim. Contém W1, contém W2 e contém mais uma infinidade de vetores que são exatamente esses aqui. O 1 mais o 2, o 1 mais o 2', que eu não sei quais são, a não ser que eu faça a operação. Então, esse camarada daqui é que nos passa a ideia de quão grande é o subespaço W1 mais W2. Então, com relação a essas duas operações que nós estudamos, interseção e soma, nós podemos ter certeza que, pelo menos intuitivamente, a interseção é um subespaço que vai conter apenas aqueles vetores comuns, e a soma, né? É um subespaço enorme que contém todos os vetores de W1, todos os vetores de W2 e mais uma quantidade infinita de vetores que resultam da soma de elementos de W1 com elementos de W2. Por isso que essas duas operações levam a um conceito que é extremamente importante dentro da álgebra linear. O conceito é denominado de soma direta. Com base nessa mera ideia intuitiva que nós colocamos, a gente vai aqui falar sobre uma definição que envolve essas duas operações. A operação
de interseção e a operação de soma. A definição estabelece o seguinte: vamos supor que nós tenhamos W1 e W2, dois subespaços, evidentemente, de um mesmo espaço V. E primeiro, aconteça que W1 interseção com W2 resulte na menor interseção possível. Qual é a menor interseção possível entre dois subespaços? Alguém poderia esclarecer? Luiz Henrique esclareceu muito bem. Apenas o vetor nulo. Vazio, jamais eu obteria, como nós discutimos quinta-feira passada. Então, suponha que a interseção nos forneça apenas o vetor nulo, que é, de fato, o menor resultado possível, a menor interseção possível. E é um subespaço, como a gente viu, o conjunto formado somente pelo vetor nulo é um subespaço. E não podia deixar de ser diferente, não poderia deixar de ser assim, né? Porque, como a gente sabe, a interseção é um subespaço, logo, ou seria só o vetor nulo ou seria um outro subespaço, mas seria um subespaço. Suponhamos, então, que tenhamos aqui a situação em que a interseção seja apenas o vetor nulo. E, além disso, também, vamos supor que a soma digamos, como eu falei, numa situação oposta à interseção, seja a maior possível. Eu também sei que a soma dos dois subespaços será um subespaço, né? Então, suponha que a soma, e que eu sei que normalmente a soma é um grande subespaço. Intuitivamente tenho essa ideia. Então, suponha que a soma dos dois subespaços seja a maior possível. Alguém poderia dizer qual é o maior resultado possível para a soma dos dois subespaços? O menor é só o vetor nulo, verdade. E o maior? Qual é o maior subespaço que eu posso ter dentro de um espaço? O menor é só o vetor nulo. O próprio espaço. Luiz Henrique disse, o espaço em que os subespaços estão. Exatamente. Dentro de um espaço vetorial, o menor subespaço que eu posso encontrar, só o vetor nulo. O maior subespaço que eu posso encontrar, o próprio espaço. Porque, como a gente viu, o próprio espaço é subespaço de si mesmo. Então, suponha que eu acabei me deparando com essa situação. Tomei dois subespaços de um espaço, fiz a interseção, deu somente o vetor nulo, fiz a soma, deu o espaço inteiro. Se isso aqui acontecer, eu escrevo o seguinte: o espaço é igual a isso aqui. É a soma, porque a soma dos dois subespaços me levou até o espaço inteiro,
E a interseção sendo só o vetor nulo, eu digo então que o espaço inteiro é a soma dos dois com essa circunferenciazinha ao redor do sinal de soma. Se as duas coisas acontecerem. Se só acontecer a soma e a interseção não for apenas o vetor nulo, eu escrevo simplesmente a soma. Agora, se acontecer a soma e a interseção for só o vetor nulo, eu escrevo a soma com a circunferenciazinha ao redor do sinal. E isso aqui, para mim, significa que V, o espaço inteiro, é a soma direta. Eu leio isso como soma direta de W1 com W2. Então, esse é o conceito que é gerado por essas duas operações, de interseção e de soma. O conceito de soma direta, que vocês estão acabando, então, de conhecer. Esse símbolo é universal, esse símbolo de mais com a circunferência ao redor. Tratando-se de álgebra linear, ele significa soma direta em qualquer lugar. Qualquer fonte que você consultar, e se por acaso aparecer, né, dois conjuntos envolvidos nessa soma, você já sabe, aqui existe uma soma direta. Esses dois subespaços somados dão o espaço inteiro e interceptados dão só o vetor nulo. Ok. Então, para que a gente faça o mesmo que fez na turma da manhã, nós vamos considerar aqui, então, o exercício, acho que foi o 29, da nossa lista, que inclusive foi um pedido que foi feito para que a gente desse uma olhada exatamente no exercício 29. Então, o exercício 29 é um exercício extenso, mas a gente fez pela manhã apenas a primeira parte. A primeira parte diz respeito ao seguinte. Aqui está ele, né? Ele é o exercício 29 da nossa João Vitor colocou, isso continua sendo uma soma comum, a diferença é apenas para sinalizar. A diferença, esse sinal de mais com a circunferência ao redor, é para indicar que, além da soma, além do espaço inteiro ser a soma dos dois subespaços, a interseção dos dois subespaços é somente o vetor nulo. É isso que esse símbolo significa. Né? Na verdade, ele tem duplo significado. Ele significa que os conjuntos que estão envolvidos aqui, por exemplo, se você encontrar este símbolo W igual ao R3, se você encontrar isso aqui pela frente, você tem que dar para essa igualdade a seguinte interpretação. U e W são dois subespaços do R3, que, quando eu faço a interseção entre eles dois, só dá o vetor 0, 0, 0.
só o vetor nulo do R3. E na hora que eu somo eles dois, na hora que eu consigo chegar ao subespaço soma, esse subespaço soma coincide com todo o R3. Ele é o R3 inteiro. Tá certo? A interpretação é exatamente essa. E só pode ser essa. E só pode ser essa. Eu coloquei aqui R3 exatamente porque o exercício 29 nos coloca no R3. Ele nos manda considerar o espaço, por nada. Ele nos manda considerar o espaço R3 e dois subespaços de R3. W1 como sendo o conjunto de todos os vetores x, y, z, tais que x é igual a z. E W2, o conjunto de todos os vetores x, y, z, tais que x é igual a y é igual a zero. Ele pergunta, né? Na verdade ele faz algumas perguntas, mas no fim o que ele quer concluir é: será que é verdade? Será que é verdade que R3 é a soma direta de W1 com W2? Será que isso realmente é verdade? Bom, em se tratando de uma questão que nos leva para a pergunta se um espaço é a soma direta de dois subespaços, eu digo a vocês, né, como é que eu particularmente, gosto de proceder. Né? Como é que eu organizo meus resultados para acabar concluindo se a resposta ali vai ser sim ou vai ser não. Primeira coisa que eu gosto de fazer, e depois vocês vão entender por quê. Primeira coisa que eu gosto de fazer é encontrar, ter certeza de qual é a dimensão de W1 e a dimensão de W2. É a primeira coisa que eu procuro logo fazer. Por enquanto você vai se perguntar, por quê? Ele nem perguntou isso. Ele não quer saber a dimensão de W1. Mas você vai entender por que isso é importante. Tá? Então, eu, por exemplo, organizo meu trabalho. A pergunta é, o espaço é a soma direta dos dois subespaços? Lá vou eu trabalhar. Primeira coisa que eu procuro descobrir. Dimensão do primeiro subespaço. Então, eu começo aqui, né? Começo aqui. Primeiro trabalho. Vou procurar descobrir a dimensão de W1. Como é que a gente descobre dimensão? Encontrando base, né? Como a gente viu, dimensão é o número de vetores de uma base. Então eu vou procurar uma base de W1 para ver quantos vetores tem.
E é evidente que basta encontrar uma, porque, como nós sabemos, todas as bases de um espaço ou de um subespaço possuem o mesmo número de elementos. E como é que eu encontro uma base de W1? Como a gente já viu, eu encontro uma base começando por encontrar geradores. E como é que eu encontro os geradores? Como a gente já viu, começando a trabalhar com o vetor genérico. O vetor genérico me mostra os geradores. Vetor genérico de W1. Vetor genérico de W1, x, y, x. Por quê? Porque W1 exige que a terceira componente seja igual à primeira. Então, como não exige nada da segunda, vetor genérico de W1, x, y, x. Com esse vetor genérico, com toda certeza, a dimensão W1 será 2. Né? Eu vou apenas comprovar isso. Vou comprovar porque estou resolvendo aqui. Mas talvez se eu estivesse fazendo numa prova, por exemplo, eu nem fosse comprovar. Eu já dissesse, já sei que a dimensão vai ser 2. Por quê? Porque no vetor genérico eu tenho duas variáveis. Eu não posso colocar as duas variáveis simultaneamente em evidência. Eu vou ter que repartir esse vetor genérico na soma de 2. Né? Eu terei que escrever aqui esse vetor genérico é x 0x somado com 0 y0. Isto significa que o vetor genérico é uma combinação linear de 101 com 010. O que é que essa equação está me dizendo? Ela está me dizendo que qualquer vetor de W1, qualquer vetor de W1 tem essa cara, x, y, x. Então, qualquer vetor de W1 é escrito como uma combinação linear de 101 e 010. O que é que eu concluo? Daí que o conjuntinho, vamos supor, alfa1, composto por aqueles dois vetores, 101, 010, gera W1. Com muita facilidade, eu também comprovo, só pegar uma combinação linear deles dois, né, desses dois vetores, e igualar o vetor nulo, eu comprovo facilmente que alfa1 é um conjunto LI. Então, se alfa1 gera e alfa1 é LI, eu acabo concluindo que alfa1 é base de W1. Como alfa1 tem dois vetores, então acabo de concluir que a dimensão de W1 é 2. E posso até guardar essa base aqui, porque vai que ele pergunta depois, encontra uma base de W1, já encontrei. Muito bem. A mesma coisa faço com relação a W2. Vamos repetir aqui o procedimento para
W2. Vamos buscar agora um segundo dado que é importantíssimo e depois a gente vai entender por quê, que é a dimensão de W2. A dimensão de W2 vai ser, com toda certeza, 1. Por quê? Vetor genérico de W2, 0, 0, Z, porque W2 exige as duas primeiras componentes iguais a 0. Esse vetor eu não preciso repartir em 2, né, para conseguir geradores. Eu já posso direto, né, colocar Z em evidência e então enxergar que todo mundo de W2, que é justamente todo mundo que tem a cara 00Z, é um múltiplo de 001. Logo, né, o conjunto alfa2, formado unicamente pelo vetor 001, gera W2. Facilmente você comprova que alfa2 também é LI, então alfa2 será base de W2. Portanto, a dimensão de W2 é 1. Ok? Muito bem. Agora que eu já conheço tudo sobre W1 e W2, né? Conheço base e conheço dimensão, eu vou tratar de descobrir qual é a dimensão da interseção. Vou tratar de descobrir qual é a dimensão da interseção. Primeiro eu vou ter que descobrir qual é a interseção. Depois eu vou tentar descobrir uma base da interseção. E tendo uma base da interseção é que eu vou dizer qual é a dimensão da interseção. Né? Porque W1 eu já sabia quem era W1. Conjunto de todos os elementos da forma x, y, x. W2 também sabia. Então a gente já pegou o vetor genérico, encontrou geradores, determinou uma base, achou a dimensão. Mas no caso da interseção, eu ainda não sei qual é a interseção. O que é que define a interseção? Sou eu que vou precisar encontrar. Eu vou precisar analisar aqui a situação para descobrir que conjunto é esse. Né? Porque o conjunto W1 me foi dado. O conjunto W2 também. Mas o conjunto interseção, não. Como é que eu encontro a interseção entre dois subespaços? É um trabalho simples. Não tem nada complicado. Basta você lembrar. O que é a interseção? Como é que eu vou descobrir a interseção? Se os dois conjuntos fossem finitos, tudo bem. Eu listava todos os elementos e via quais eram aqueles que eram comuns. Mas eles não são conjuntos finitos. Né? Então, como é que eu descubro?
Muito simples. Pegue um vetor de R3, você começa trabalhando, né? Você vai em busca do vetor genérico da interseção. Lembre-se, você só descobriu a dimensão de W1 e só descobriu a dimensão de W2 porque você começou de um vetor genérico, encontrou geradores, chegou numa base e determinou a dimensão. Repita o mesmo processo para a interseção. Encontre um vetor genérico da interseção. Como encontrar? Muito bem. Veja bem, você parte de um vetor qualquer do espaço onde você está no R3, um vetor qualquer do R3 é x, y, z, você parte dele e diz, olha, eu vou tentar descobrir qual é a cara desse camarada para ele ser o genérico da interseção. Porque eu conheço a cara do camarada que é o genérico de W1, porque me disseram que W1 exige x igual a z, então eu já escrevo x, y, x. Agora, o genérico da interseção eu não conheço, porque eu não sei qual é a exigência da interseção. Se eu soubesse, ótimo. Né? Pode, Rodrigo entendeu como é que a gente tem que fazer. Né? Então, mas eu tenho que partir, né, de um XYZ. E aí eu tenho que dizer, olha, se esse cara vai ter que estar na interseção para poder descobrir a cara dele, ele vai ter que estar em W1. Primeiro ele tem que estar em W1, vamos supor. Podia começar com W2, tanto faz. Mas eu quero descobrir a interseção, digamos que primeiro eu diga, olha, ele tem que estar em W1. Se ele tem que estar em W1, ele já fica com a cara x, y, x. Até aqui, ele tem a cara de todo mundo que está exclusivamente em W1. Mas acontece que eu quero que ele esteja na interseção. Então, além de estar em W1, como ele aqui está, eu quero que ele esteja também em W2. O que é que W2 exige? Esses dois camaradas iguais a zero. Ah, então, obrigatoriamente, esse aqui também é, que é o mesmo x. Logo, esse vetor da interseção é obrigatória e unicamente o vetor nulo. Nesse caso, somente o nulo consegue satisfazer simultaneamente a exigência de W1 e a exigência de W2. Às vezes você vai encontrar aqui um vetor que depende de x ou depende de y, enfim, vai encontrar um vetor genérico, como a gente encontrou para W1 e para W2. Outras vezes vai acontecer isso, você vai encontrar somente o vetor nulo. Tá certo, pessoal? Mas o raciocínio é sempre esse. Começamos com o vetor de R3, dizemos que tem que estar no primeiro subespaço, ele já assume a cara de todo mundo daquele subespaço, e depois dizemos que ele também tem que estar no segundo, e ele assume a cara também do segundo. Neste caso, descobrimos que a interseção de W1 com W2 é o subespaço que contém unicamente o vetor nulo. Unicamente o vetor nulo. Ok? Bom, como nós vimos anteriormente, se o subespaço só contém o vetor nulo, qual é a base desse
subespaço. Como é que eu chego numa base desse subespaço? Não é? O subespaço só tem um elemento, só tem um vetor. Se eu quiser uma base dele, vai ter que ser somente esse vetor. Estou repetindo aqui o que eu disse no dia em que nós falamos da base do subespaço nulo. Né? Eu falei, subespaço nulo é chamado nulo porque só tem o vetor nulo. Ele só tem esse vetor. Se eu quiser uma base dele, essa base só conterá esse vetor. Porque ele só tem esse vetor para dar para a base. Né? E se eu disser que na base tem o vetor nulo, eu estou dizendo algo falso, porque como nós vimos aqui, o vetor nulo não se presta para compor nenhuma base. Por quê? Porque qualquer conjunto que contenha o vetor nulo é LD. Portanto, o conjunto só tem o vetor nulo, só pode fornecer o vetor nulo para formar a base, e o vetor nulo não serve para formar a base de coisíssima alguma. Logo, no caso do subespaço, que só contém o vetor nulo, a sua base, como nós dissemos aqui, a sua base não tem ninguém. Né? Porque eu só teria o vetor nulo para compor a base. Então a base é vazia. Se a base não tem ninguém, a base tem quantos elementos? 0. E o número de elementos da base é justamente a dimensão. Então, para esse caso, a interseção conteve apenas o vetor nulo e, consequentemente, sua base é o conjunto vazio e sua dimensão é 0, como nós já tínhamos visto. Tá ok? Agora, vai dizer que a base não existe ou que ela é vazia? Eu, por exemplo, aceito que sejam a mesma coisa, essas duas afirmações. Eu não tenho base. Porque o vazio significa exatamente que não tem nada. Né? Não existe elemento ali. Se não tem elemento na base, não tem base. Lógico. Né? Eu considero que, de fato, essas duas coisas são sinônimas. Né? Não existe base. Base é vazia. Tanto faz dizer uma coisa como a outra. Não existe base, logo não existe elemento na base. Dimensão é 0. Né? Para onde você for, vai concluir que a dimensão é 0. Então, para mim, eu concordo que significam a mesma coisa. Tanto faz dizer que a base não existe, porque ela é vazia. Né? Bom, então, agora, nós, com esses 3 resultados que escrevemos aqui em cima, A, dimensão W1 é 2, B, dimensão W2 é 1, C, dimensão da interseção é 0. Eu agora tenho condições de descobrir, por isso que eu disse a vocês que eu gosto de organizar meu trabalho nesse sentido, porque agora eu tenho condições de descobrir a dimensão da soma. A dimensão da soma. O subespaço soma é o único, né, subespaço que a gente descobre a dimensão primeiro do que a base, do que uma base. Né? Lembre-se que para chegar na dimensão de W1 igual a 2, a gente primeiro descobriu uma base de W1. Né? Para chegar na dimensão de W2 igual a 1, idem.
Para chegar na dimensão da interseção igual a zero, idem. Não descobrimos uma base, porque a base não existia, a base era vazia. Mas falamos primeiro da base para podermos chegar na dimensão. Com relação à soma, existe uma formulazinha que é uma herança da teoria dos conjuntos, trazida aqui para a nossa álgebra linear, que vai nos permitir conhecer a dimensão da soma sem conhecer uma base. Por quê? Porque da teoria dos conjuntos, a dimensão da soma de dois conjuntos é a dimensão do primeiro mais a dimensão do segundo menos a dimensão da interseção. Guardem, né, essa formulazinha com muito carinho, porque ela, nesse tipo de questão em que a gente discute soma direta, tal, ela é fundamental. Se você fez, né, esse trabalho prévio de descobrir a dimensão do primeiro subespaço, a dimensão do segundo e a dimensão da interseção, acabou. Você agora pode chegar aqui e dizer, olha, nesse problema que eu estou resolvendo, a dimensão de W1 mais W2 será 2 mais 1 menos 0. 3. Logo, se a dimensão de W1 mais W2 foi 3 e o espaço inteiro é o R3, o que é que eu posso concluir a respeito do conjunto W1 mais W2? Primeiro de tudo, o que é o conjunto W1 mais W2? É um subespaço de onde? Do R3. Né? Nós estamos trabalhando no R3. Então eu sei que W1 mais W2 é um subespaço do R3. Isso eu sei. E acabei de descobrir que a dimensão de W1 mais W2 coincide com a dimensão do R3, né? Porque a dimensão de W1 mais W2 deu 3, e eu sei que a dimensão de R3 é 3. Posso ou não posso concluir que W1 mais W2 é o próprio R3? Posso ou não posso concluir isso? Estou dentro do R3. O R3 tem dimensão 3. Acabei de descobrir um subespaço dele, porque W1 mais W2 é um subespaço de R3. Acabei de descobrir um subespaço dele que é do tamanho dele. Né? Do tamanho dele. Então é evidente que W1 mais W2 é ele mesmo. É o próprio R3. Porque quais eram as chances para o valor da dimensão de W1 mais W2? De 3 para baixo. Tá?
É evidente que se eu tivesse aqui computado a dimensão de W1 mais W2 e tivesse encontrado o valor 4, eu teria errado. Como é que eu posso, dentro de um universo de dimensão 3, porque meu universo é o R3, como é que eu posso encontrar algo maior do que o todo? O todo tem dimensão 3. Eu jamais poderia encontrar uma dimensão maior do que 3. Era de 3 para baixo. A interseção deu 0, W1 deu 2, W1 deu 1 e a soma deu 3. Ah, então a soma é o próprio R3. Dessa forma, né, por força, então, né, disso aqui, a interseção, né, a gente já havia dito que a interseção tem dimensão 0 exatamente porque ela só contém o vetor nulo. Né? Então, exatamente por força deste resultado, interseção só contém o vetor nulo. E deste aqui, a soma dos dois subespaços é o próprio R3. Então, por força disso, a gente vai concluir que, neste caso, de fato, R3 é a soma direta de W1 com W2. Com toda certeza, porque a interseção dos dois subespaços foi só o vetor nulo e a soma dos dois subespaços me forneceu um subespaço com dimensão 3. Só pode ser o R3, já que eu estou lá no R3.